Minha conta de aquecimento é de 12 mil por ano. A vizinha de baixo nunca liga o aquecedor dela. Mas vive com as janelas escancaradas. E a casa dela fica quentinha como se fosse primavera. Fiquei intrigado por meio ano, até que a administração veio fazer uma inspeção e eu descobri. O calor estava vazando todo do meu piso para o apartamento dela. Ela usou meu aquecimento de graça por 3 anos. Durante o Ano Novo Chinês, eu ia voltar para minha cidade natal por meio mês. Antes de sair, desliguei completamente o aquecimento do piso. No dia seguinte, ela mandou mais de 10 mensagens no grupo de proprietários me xingando de sem vergonha. Disse que a casa dela estava congelando, parecendo uma caverna de gelo. Abaixo, a tela estava cheia de mensagens de áudio. Abaixo, a tela estava cheia de mensagens de áudio. Franzi a testa e cliquei no primeiro. A voz que saiu era estridente como uma broca. Instantaneamente perfurou o som da TV na sala. Lin Shu, seu moleque desgraçado, apareça agora. Qual é a sua? Desligar o aquecimento em pleno ano novo. Você fez isso de propósito para a gente se dar mal, não foi? Minha mão tremeu e o celular quase caiu no chão. Logo em seguida veio o segundo áudio, o terceiro. Ela parecia não se importar nem um pouco com as centenas de vizinhos assistindo no grupo. Que coisa mais sem noção, uma falta de caráter absurda. Como pode ter um coração tão podre? Meus idosos e crianças em casa pegaram um resfriado por causa do frio. O que você está tramando? O calor da sua casa vaza para baixo por conta própria, o que a gente tem a ver com isso? Se você é tão bom, faça seu piso parar de vazar calor. Para de se fazer de morto. Lin Shu, apareça e fale alguma coisa. Mais de 10 mensagens de áudio. Cada uma delas cheia de xingamentos impronunciáveis. E acusações que distorciam completamente a verdade. Aquele tom agudo era como uma escova de aço suja, raspando de um lado para o outro dentro do meu cérebro, provocando uma náusea física. Eu podia imaginar a cara dela naquele momento. Com certeza com as mãos na cintura, cuspindo para todo lado. Com aquela expressão amarga de quem acha que o mundo inteiro lhe deve alguma coisa. O sangue subiu à minha cabeça de uma vez. A raiva era como um ferro em brasa, queimando tanto que as pontas dos meus dedos tremiam. Eu paguei o aquecimento dela por 3 anos. Não pedi um centavo de volta. E agora, por simplesmente desligar a minha própria válvula, eu me tornei um criminoso imperdoável. Por quê? Alguns vizinhos que ela marcou no grupo começaram a tentar apaziguar a situação. Alguns vizinhos que ela marcou no grupo começaram a tentar apaziguar a situação. Alguns vizinhos que ela marcou no grupo começaram a tentar apaziguar a situação. Ei, senhora. Li, calma, é ano novo, não vamos nos estressar. Será que não houve algum? Ei, senhora. Li, calma, é ano novo, não vamos nos estressar. Ei, senhora. Li, calma, é ano novo, não vamos nos estressar. Será que não houve algum mal-entendido? O jovem Lin Shu do andar de cima não parece ser esse tipo de pessoa. Li Shumei imediatamente virou sua artilharia contra eles. Mal-entendido, ele fez de propósito. Ele ficou com inveja porque nossa casa estava quentinha no inverno. Os jovens de hoje têm a mente mais fechada que um buraco de agulha. Outra pessoa se manifestou. Parecia ser um membro da sua panelinha. É aquilo, né? Mais vale um vizinho perto que um parente longe. Qual o problema em deixar o vizinho ficar um pouco mais aquecido? Precisava criar uma situação tão feia. O jovem Lin Shu também foi muito insensível em pleno ano novo. Para que tudo isso? Lendo esses comentários que distorciam a verdade, eu fiquei gelado de raiva. Como assim deixar o vizinho ficar um pouco mais aquecido? Por que eu deveria dar de graça algo que eu paguei? Respirei fundo, tentando controlar a fúria no meu peito. Comecei a digitar na caixa de texto. Eu ia discutir com ela. Eu ia jogar o relatório de inspeção da administração na cara deles. Mas meus dedos não paravam de tremer de raiva. Digitava, apagava e digitava de novo. Não conseguia de jeito nenhum organizar uma resposta forte o suficiente. Nesse exato momento, uma nova mensagem apareceu. Quem mandou foi o tio Wang, do 3102. Ele mora bem ao lado da casa de Li Shumei. Com licença, pessoal, nós também vamos sair por alguns dias. O aquecimento do piso também foi desligado. Essa mensagem foi como uma pedra jogada numa frigideira de óleo quente. Fez o grupo inteiro explodir de vez. Tio Wang, você também desligou o seu. Agora o 101 vai virar uma caverna de gelo. Os 2 apartamentos não têm mais aquecimento. Li Shumei, obviamente, ficou pasma. Sua metralhadora de áudios parou por alguns segundos. E então explodiu novamente. Desta vez, ela incluiu até o tio Wang em seus xingamentos. Velho Wang, qual é a sua? Você combinou tudo com ele, não foi? Vocês se juntaram para me intimidar, uma pobre senhora. Olhando para sua histeria na tela. Minha mente confusa, pelo contrário, se acalmou. Apaguei todas as frases raivosas que havia digitado. Eu não podia responder agora.
Deixaria que ela fizesse seu show sozinha no palco. Eu queria ver que tipo de tragédia de vítima essa megera conseguiria encenar. Um grande drama de sofrimento. O celular não parava de vibrar na minha mão. As mensagens no grupo chegavam uma atrás da outra como uma enxurrada. Encostado na cabeceira da cama. Pela primeira vez, senti de forma tão real a pressão e a sufocação de ser arrastado pela torrente da opinião pública. A luz da tela do celular piscava em minhas pupilas escuras. Os xingamentos de Lee Xiumei continuavam. Só que sua energia claramente não era mais a mesma de antes. Pelo contrário, havia um tom de bravata, de quem late mas não morde. A entrada do tio Wang obviamente quebrou o ritmo dela. Eu desliguei o viva voz. Deixei que aquelas mensagens de áudio se acumulassem silenciosamente no celular. Minha mãe entrou com um prato de maçãs cortadas. Vendo que eu não parecia bem, ela perguntou preocupada: o que foi, Lin Shu? Quem te deixou chateado? Forcei um sorriso. Não é nada, mãe. É só uma coisinha do trabalho. Eu não queria que o clima festivo em casa fosse estragado por esse tipo de assunto nojento. Voltando para o quarto, fechei a porta. O mundo inteiro ficou em silêncio. Apoiado na porta, respirei fundo. Reprimi pouco a pouco a raiva e a injustiça que ferviam em meu peito. A raiva não resolve problemas. Só me faria igual a ela. Transformar-me-ia em uma megera irracional. O que eu quero não é discutir com ela, mas fazê-la calar a boca. Fazê-la pagar por suas ações. Abri novamente o grupo de proprietários. Meus dedos, calmos e firmes, digitaram na tela. Olá a todos, eu sou Lin Shu, do 201. Sobre as acusações que a senhora Lee Xiumei fez contra mim no grupo, gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, o piso aquecido da minha casa. É um bem que eu comprei. Como proprietário, tenho o direito de ligá-lo ou desligá-lo quando bem entender. Isso não diz respeito a mais ninguém. E muito menos preciso dar explicações a quem quer que seja. Segundo, sobre o problema de aquecimento no apartamento da senhora Lee que ela mencionou. A administração do condomínio já realizou uma inspeção profissional no local e informou claramente que a temperatura interna do seu apartamento é superior à temperatura ambiente normal de um local sem aquecimento. A fonte de calor é precisamente a transferência térmica do meu piso aquecido através da laje. Em outras palavras, a família da senhora Lee já usufruiu gratuitamente do meu aquecimento por 3 anos. Sobre este ponto, tenho todo o histórico de conversas com a administração como prova. Peguei no meu álbum de fotos aquele print de tela que já havia salvado há muito tempo. Ele mostrava claramente a conclusão do senhor gerente sobre o vazamento de calor. Cliquei em enviar. Então, continuei a digitar. Terceiro, todas as minhas declarações no grupo são baseadas em fatos. Enquanto a senhora Lee, desde o início até agora, me atacou pessoalmente por mais de 10 minutos, com ataques cheios de palavras humilhantes. Eu já gravei a tela de todos os áudios e tirei prints do conteúdo de texto. Declaro solenemente aqui. Peço que a senhora Lee Xiumei cesse imediatamente seu comportamento difamatório. Caso contrário, não hesitarei em contratar um advogado para buscar sua responsabilização legal. A internet não é terra sem lei. Um adulto deve ser responsável por cada palavra que diz. Um longo texto com uma lógica cristalina. Sem um único palavrão, mas cada palavra era uma facada. No momento em que a mensagem foi enviada, o grupo, que estava em polvorosa, foi como se o botão de pausa tivesse sido pressionado. Caiu em um silêncio estranho e mortal. Passaram-se mais de 10 segundos. Até que alguém cautelosamente se manifestou. Uau, então era isso. Agora tudo faz sentido. A do 101 não liga o aquecimento no inverno. E eu via o filho dela usando manga curta. Acontece que ela estava roubando o calor do andar de cima. Roubar por 3 anos e ainda xingar os outros. Aí já é passar dos limites, né? A opinião pública diante da prova irrefutável virou instantaneamente. O avatar de Lee Xiumei piscou algumas vezes. Claramente, ela tinha visto minha resposta. Ela não mandou mais áudios, mas digitou uma linha de texto, cheia de uma fúria de quem foi pego no pulo. Olha aqui, garoto, você parece todo certinho, mas como pode ser tão venenoso? Eu já disse que tenho idosos e crianças em casa. Você está tentando nos empurrar para um beco sem saída. A mesma ladainha de sempre, se fazendo de vítima e usando chantagem emocional. Antes que eu pudesse responder, o avatar do tio Wang se acendeu. Lee Xiumei, minha casa também teve o aquecimento roubado por você por 3 anos. Para impedir que o calor vazasse para sua casa. O quarto que faz divisa com seu apartamento, a gente nem ousa abrir a janela no inverno. O canto da parede já está todo mofado. Com quem a gente vai reclamar disso? A manifestação do tio Wang foi como um golpe de martelo, destruindo completamente a última folha de parreira de Lee Xiumei. É isso mesmo, ela não paga a conta. E ainda reclama que os outros não a deixam roubar o calor. Que cara de pau, é feio demais. Lee Xiumei,
vendo que não ia levar vantagem. Começou a mudar de assunto desesperadamente. Vocês, gente rica, só sabem oprimir nós, os pobres. Nossa família tem dificuldades, não temos como pagar o aquecimento. Vocês não podem ter um pingo de compaixão. Ela tentou distorcer o assunto para um conflito de classes, pintando a si mesma como uma vítima oprimida. Observando sua atuação patética, eu só conseguia achar ridículo. Não respondi mais uma palavra sequer, porque eu sabia que quando uma pessoa começa a apelar para o irracional, qualquer argumento lógico que você use é como falar com as paredes. Deixar o palco para ela só a faria expor ainda mais sua própria feiura. E de fato, a maioria das pessoas no grupo escolheu o silêncio. Apenas os poucos que a defenderam antes, também constrangidos, não disseram mais nada. Li Shumei fez um monólogo com algumas frases. Percebeu que ninguém a apoiava. E finalmente, ressentida, se calou. Desliguei o celular e soltei um longo suspiro de alívio. Aquele sentimento de injustiça e raiva por ter sido acusado falsamente finalmente se dissipou em grande parte. Em seu lugar, surgiu um consolo pela vitória inicial. Este foi apenas o primeiro hard. Eu sabia que uma pessoa como Li Shumei jamais desistiria tão facilmente. Recebi uma ligação de um número desconhecido. O DDD era da cidade onde alugo o apartamento. Alô, por favor, é o senhor Lin Shu? Sou o gerente da administração do condomínio. Sou eu. Senhor gerente, o que houve? Tive um mau pressentimento. É o seguinte, senhor Lin. Recentemente recebemos uma reclamação, dizendo que há muito barulho vindo do seu apartamento e que está atrapalhando o descanso dos vizinhos de baixo. Barulho? Fiquei pasmo. Senhor gerente, eu ainda estou na casa dos meus pais. Não tem absolutamente ninguém no apartamento de onde viria o barulho. Do outro lado da linha, o gerente Wang também pareceu surpreso. Seu tom de voz ficou um pouco sem graça. Ah, o senhor ainda não voltou. Dei uma risada de incredulidade. Sim, neste momento estou a milhares de quilômetros do condomínio. Esse barulho que o senhor mencionou. Seria alguém cortando recheio para bolinhos no meio da noite na minha casa. Ou talvez uma criança andando de patinete. Essas foram as mesmas palavras que Li Shumei usou para me xingar no grupo da última vez. Eu tinha quase certeza que essa reclamação também vinha dela. Essa mulher, por não ter conseguido levar a melhor na internet, começou a jogar sujo. Que situação constrangedora. A voz do gerente Wang transparecia impotência. A senhora Li do andar de baixo nos liga mais de 10 vezes por dia. Disse que o barulho da sua casa estava fazendo o problema de coração dela atacar. Então diga a ela que não é da minha casa. Talvez o problema de coração dela esteja causando alucinações auditivas. Depois de dizer isso, abri o WeChat imediatamente e compartilhei minha localização em tempo real com ele. O gerente Wang ficou em silêncio do outro lado. Depois de um bom tempo, ele se desculpou repetidamente e me desculpe. Senhor Lin, foi uma falha nossa não verificar os fatos direito. Vou falar com a senhora Li agora mesmo. Ao desligar o telefone, a raiva em meu peito se acendeu novamente. Essa Li Shumei é simplesmente uma sem-vergonha. Abri o grupo de proprietários e descobri que Li Shumei estava lá de novo, espalhando que eu estava fazendo barulho e perturbando a paz. Ela distorceu tudo, dizendo que eu, por ser jovem, desrespeitava os mais velhos. E que eu fazia barulho de propósito para me vingar dela. Ah, já que você gosta tanto de fazer cena. Então vou te arrumar um palco ainda maior. Eu havia gravado a ligação de agora há pouco com o gerente Wang da administração. Então, peguei a captura de tela da localização e o arquivo de áudio. E joguei tudo no grupo de proprietários. Caros vizinhos. Sobre a senhora Li Shumei, me acusando mais uma vez de perturbar a paz com barulho. Por favor, vejam estas duas coisas. A primeira é a minha localização em tempo real. Prova que eu nem sequer estou no condomínio. A segunda é a gravação da minha conversa com o gerente da administração. Isso prova que a senhora Li, mesmo com meu apartamento completamente vazio, fez uma reclamação maliciosa à administração, alegando falsamente que havia barulho em minha casa. Qual é a sua real intenção? Uma vez é engano, 2 vezes é coincidência. Qual é a sua real intenção? Qual é a sua real intenção? Me caluniar maliciosamente tantas vezes. Qual é a sua real intenção? Me caluniar maliciosamente tantas vezes. Me caluniar maliciosamente tantas vezes. Afinal, o que a senhora pretende? Minhas mensagens foram como 2 bombas. Explodiram no grupo silencioso. Meu Deus! A pessoa nem está em casa, como ela pode reclamar? Isso é absurdo demais. Isso não é inventar uma mentira do nada. Como essa Li Shumei pode ser assim? Mente na maior cara de pau. Sem nem piscar. O grupo explodiu em alvoroço. Desta vez, ninguém mais defendeu Li Shumei.
Todas as acusações e o desprezo vieram sobre ela como uma maré. Consigo imaginá-la segurando o celular, o rosto passando de vermelho para branco, e depois de branco para verde. Na frente de centenas de vizinhos, eu arranquei toda a sua máscara, expondo aquele seu núcleo podre. Isso foi uma execução pública. Minutos depois, uma notificação do sistema do grupo apareceu. Lixo May do 2101 saiu do grupo. Ela fugiu, como um cão sarnento com a espinha quebrada, com o rabo entre as pernas. Desapareceu pateticamente da vista de todos, olhando para aquela notificação do sistema. Uma onda de satisfação por uma vitória esmagadora tomou conta de mim. No entanto, eu tinha um pressentimento de que as coisas não terminariam tão facilmente. Uma pessoa acostumada a fazer barraco e se vitimizar, quando descobre que argumentar e se fazer de coitada não funciona mais, geralmente recorre a métodos mais primitivos e sem escrúpulos. O feriado do Festival da Primavera acabou, e eu, arrastando minha mala pesada, voltei para esta cidade que me deixava exausto de corpo e alma. A porta do elevador se abriu, e o corredor familiar apareceu. Mas no segundo seguinte minhas pupilas se contraíram bruscamente. Na porta de segurança marrom escura da minha casa, como se estivesse coberta de pústulas nojentas, havia inúmeras tiras de papel coloridas coladas. Nelas, escritas com caneta marcadora, estavam todo tipo de maldições venenosas. Que sua linhagem acabe. Que morra atropelado ao sair de casa. A caligrafia era torta e distorcida, cheia de ressentimento e fúria, como cobras venenosas, sibilando e rastejando por toda a minha porta. Inconscientemente peguei minha chave, querendo escapar rapidamente daquele lugar imundo. Mas ao inserir a chave na fechadura, ela simplesmente não girava. Parecia que estava bloqueado por alguma coisa. Cheguei mais perto para ver. Cola já endurecida vazava pela fresta do buraco da fechadura, formando uma mancha brilhante e feia na porta. Era supercola. Uma fúria incontrolável explodiu no meu peito. Com certeza foi a Lixo May. Além daquela megera, ninguém mais usaria um truque tão baixo. Minha primeira reação foi descer correndo e fazê-la pagar por isso. Mas mal dei um passo. E parei bruscamente. A impulsividade é o diabo. A pressa é inimiga da perfeição. Eu não tinha provas. Se eu dissesse agora, só ia virar uma discussão e briga sem sentido. No final, com a mediação da administração, não daria em nada. E aquela mulher sem vergonha ficaria só atrás da porta, rindo com satisfação da minha raiva impotente. Não. Eu não posso deixar por isso mesmo. Respirei fundo, engolindo o gosto amargo que subia pela garganta. Peguei meu celular. Não chamei a polícia nem fui bater na porta da Lixo May. Apenas fotografei, com toda a calma, a bagunça na minha porta. Depois, liguei para a administração do condomínio. Gerente Wang, aqui é o Lixo. Estou na porta da minha casa agora. Alguém entupiu minha fechadura com cola. E a porta está coberta de bilhetes com insultos. Exijo que vocês puxem as filmagens da vigilância imediatamente. O quê? A voz do gerente Wang estava cheia de espanto. Senhor Lin, por favor, não se preocupe. Vou mandar um segurança aí agora mesmo. Quanto às câmeras, vou verificar imediatamente também. Logo, 2 seguranças subiram correndo ofegantes. Ao verem o estado deplorável da porta, também ficaram chocados. 10 minutos depois, o gerente Wang me ligou de volta. Sua voz estava carregada de desculpas e impotência. Senhor Lin, sinto muito. Aquele local na sua porta é justamente um ponto cego da câmera de segurança. Não pegou absolutamente nada. Como eu suspeitava. Meu coração afundou, mas não fiquei surpreso, já que a outra parte ousou fazer algo tão extremo. Com certeza já tinha estudado o terreno antes. Ela tinha certeza de que eu não conseguiria provas. Entendido. Desliguei o telefone calmamente. O segurança ao meu lado me olhava com um ar de compaixão. Senhor Lin, que tal a gente descer e perguntar? Eu balancei a cabeça. Não precisa, obrigado. Questionar sem provas é apenas se humilhar. Na frente dos seguranças. Liguei para uma empresa de chaveiros. Liguei para uma empresa de chaveiros. Liguei para uma empresa de chaveiros. Meia hora depois, o chaveiro chegou. Ele olhou para o miolo da fechadura cheio de cola e balançou a cabeça. Disse que só podia quebrar à força e trocar o miolo inteiro. 500. Observando a silhueta atarefada do profissional. Ouvindo o zumbido ensurdecedor da furadeira. Eu fiquei ao lado, sem expressão. Com muito cuidado, guardei o recibo da troca da fechadura. E aqueles bilhetes cheios de maldições, juntos em uma pasta de documentos. Eu senti o cheiro do ódio. Era como ferrugem e como sangue, espalhando-se lentamente pelo meu coração. Lixo May. Você acha que só porque não tem câmera, eu não posso fazer nada contra você? Você está enganada. Você mexeu com alguém que já foi empurrado para o limite. Esta guerra foi iniciada por você, mas como ela termina?
Serei eu quem vai decidir. O novo miolo da fechadura brilhava na porta com um lustre metálico e frio, mas não me trazia a menor sensação de segurança. Eu sabia que enquanto Li Xiumei morasse no andar de baixo, esse tipo de assédio nojento não iria parar. Eu precisava de um par de olhos que pudesse vigiar por mim, 24 horas por dia. Um olho que ficasse de guarda na porta da minha casa. Naquela mesma tarde, encomendei online uma câmera com visão noturna e grande angular. Uma câmera de alta definição com função de armazenamento em nuvem. A entrega expressa chegou 2 dias depois. Eu a fixei em um canto discreto acima do batente da porta. A lente estava apontada diretamente para a minha porta e para o corredor que vai do elevador até ela. Configurei a detecção de movimento e as notificações no celular. Olhando para a imagem nítida em tempo real na tela do meu celular, uma onda de expectativa cresceu em meu coração. Pode vir, Li Xiumei. Preparei o palco para você, só estou esperando seu show. Na primeira noite tudo calmo e tranquilo. A imagem da câmera era um silêncio mortal. Fiquei um pouco desapontado. No segundo dia fui e voltei do trabalho como de costume. Tudo normal. Comecei a duvidar. Será que Li Xiumei também aprendeu a ter medo? Até a madrugada do terceiro dia. 13h15 da manhã. Em sono profundo, fui acordado pela notificação de detecção de movimento do aplicativo da câmera. Meu coração deu um pulo. Abri o celular imediatamente. Na tela, uma figura furtiva apareceu na imagem da câmera. Apesar da luz fraca, a função de visão noturna ainda delineava claramente seus contornos. Era Li Xiumei. Ela usava um pijama escuro, com o cabelo todo bagunçado. Na mão carregava um saco plástico preto. Ela andava na ponta dos pés, como uma ladra desajeitada, avançando passo a passo até a minha porta. Ela olhou para os lados, desconfiada. Depois de confirmar que não havia ninguém no corredor, ela rapidamente abriu o saco de lixo em sua mão. E o lixo de cozinha fedorento que estava dentro. Despejou tudo de uma vez no meu capacho. Depois de fazer tudo isso, ela parecia ainda não estar satisfeita. Ela se inclinou para frente, de frente para minha fechadura recém-trocada, e cuspiu com força. O catarro grosso grudou na porta. Sob a câmera de visão noturna, parecia especialmente nojento. Então, como se tivesse realizado um grande feito, ela se virou, toda satisfeita, e desapareceu da imagem da câmera. Eu olhava para o vídeo em loop na tela do celular, e meu estômago se revirava. Raiva e nojo se misturavam. Mas eu não gritei, nem desci correndo. Eu apenas peguei este vídeo, junto com todas as outras provas que gravei nos últimos dias, e fiz o upload de tudo para uma pasta criptografada na nuvem. Estou anotando tudo, uma por uma. Deitei de volta na cama, meus olhos fixos no teto. Meu coração estava em uma calma gélida. Ótimo. Quanto mais provas, maior será sua queda. Eu vou esperar. Esperar até você esgotar todos os truques sujos que conseguir imaginar. Quando o dia amanheceu, como de costume, coloquei luvas descartáveis e uma máscara. E limpei completamente aquela pilha de lixo nojento na porta. Usei desinfetante para esfregar o capacho e a porta várias e várias vezes. Os vizinhos saíam para o trabalho e, ao me verem, apenas lançavam olhares de curiosidade ou pena. Com uma expressão normal, eu acenava para eles com a cabeça, como se nada tivesse acontecido. Li Xiumei, vendo que diante de uma provocação tão direta, eu não tive absolutamente nenhuma reação. Pareceu achar que eu era fraco e fácil de intimidar. Sua audácia cresceu ainda mais. Seus métodos passaram de assédio secreto para uma difamação pública muito mais prejudicial. Ela começou a espalhar sistematicamente boatos sobre mim pelo condomínio. No elevador, nos bancos do jardim, na loja de conveniência do condomínio. Em qualquer lugar onde as pessoas fofocavam. Era possível ver a sua figura. Ela e seus poucos comparsas, farinha do mesmo saco. Inventavam histórias sobre mim, aumentando um ponto a cada conto. Havia muitas versões da história. Alguns diziam que eu era um garoto de programa, que só consegui morar neste condomínio de luxo, porque era sustentado por uma velha rica. Outros diziam que eu não tinha um emprego sério, mas que na verdade era um gigolô em boates. Por isso eu tinha tanto dinheiro. E trocava o dia pela noite, perturbando os vizinhos com barulho. A versão mais venenosa dizia que minha vida pessoal era promíscua, trazendo constantemente mulheres diferentes para casa. É por isso que ele é tão indiferente com os vizinhos, porque tem a consciência pesada. Esses boatos, como um vírus, espalharam-se rapidamente pelo condomínio. No começo eu não sabia de nada, até que um dia fui ao supermercado no andar de baixo para fazer compras. A dona, que normalmente era muito simpática, me olhou de um jeito muito estranho. Na hora de pagar, ela me sondou de forma indireta. Lin Shu, com o que você trabalha, hein? Você é bem-sucedido, morando sozinho num apartamento tão bom. O tom dela estava carregado de uma curiosidade e especulação nada sutis.
Naquele instante, tudo ficou claro para mim. A partir daquele dia, senti que o mundo inteiro havia mudado. Andando pelo condomínio, eu sempre sentia olhares e cochichos pelas minhas costas. No elevador, ao encontrar vizinhos que eu não conhecia bem, eles instintivamente se afastavam para um canto. Seus olhares eram de julgamento e desprezo. Essa sensação de ser tratado como um pária era como uma rede invisível, que me deixava sem ar. Eu me sentia como se estivesse vivendo dentro de um aquário gigante. E todas as pessoas do lado de fora estivessem me julgando e comentando através do vidro. O tio Wang, não aguentando mais a situação, veio falar comigo em particular. Ele disse indignado: Lin Shu, essa Li Shumei passou de todos os limites, espalhando mentiras sobre você por toda parte. Eu tentei te defender no grupo, mas os capangas dela vieram me xingar sem parar. Ao ouvir aquilo, senti apenas uma onda de impotência. O terrível sobre os boatos é que quanto mais você tenta se explicar, mais as pessoas acham que você está tentando encobrir algo. Eu precisava revidar. E tinha que ser um golpe fulminante. Um contra-ataque definitivo que a impediria de se reerguer para sempre. Naquela noite não dormi. Abri meu computador. E organizei todas as provas que coletei durante esse tempo, separando-as meticulosamente por categoria. Primeiro, as dezenas de mensagens de áudio em que Li Shumei me difamava no grupo de proprietários. As dezenas de mensagens de áudio em que ela me insultava. Eu as transcrevi e salvei as gravações de tela. As capturas de tela do histórico de conversas com o gerente Wang, provando que ela estava extorquindo dinheiro. As fotos da minha porta coberta de bilhetes com maldições. As fotos da fechadura entupida com supercola. As fotos da fechadura entupida com supercola. As fotos da fechadura entupida com supercola. O recibo de 500 yuans pela troca do miolo da fechadura. E o mais importante, o vídeo dela jogando lixo e cuspindo na minha porta no meio da noite. Compilei tudo em um arquivo compactado. E o nomeei julgamento final. Quando terminei tudo, o dia já estava amanhecendo. Olhei para a fraca luz da manhã pela janela. Não havia em meu coração um pingo da satisfação da vingança. Apenas uma determinação fria e absoluta. Li Shumei, você me viu como um alvo fácil que podia ser manipulado à vontade. Você se enganou. Você despertou um adversário que você definitivamente não gostaria de enfrentar. Eu estou esperando. Esperando por uma oportunidade para te fazer cair do seu pedestal no seu momento de maior glória e complacência. Uma queda brutal das nuvens. E eu sabia que essa oportunidade chegaria em breve. Uma semana depois, nos quadros de avisos e nos elevadores do condomínio, um comunicado vermelho foi afixado. A eleição para o novo comitê de proprietários havia começado oficialmente. Dei uma olhada na lista de candidatos. O nome de Li Shumei estava lá em destaque. Um sorriso gelado se formou no canto da minha boca. Como dizem, o céu tem um caminho, mas você não o segue. O inferno não tem portão, mas você insiste em entrar. Li Shumei claramente via esta eleição como uma ótima oportunidade para limpar seu nome e acumular poder. Ela postou um discurso de campanha apaixonado no grupo de proprietários. No discurso, ela se pintou como uma pessoa dedicada ao bem comum, feliz em servir. Uma espécie de heroína da comunidade, comprometida em resolver os problemas dos vizinhos. Ela não mencionou uma única palavra sobre os conflitos anteriores. Pelo contrário, discursou longamente sobre a importância da harmonia e da ajuda mútua na vizinhança. A eloquência à nobreza. Quem não a conhecesse pensaria que ela era algum tipo de modelo de virtude. No fim de semana, a Assembleia de Proprietários foi realizada no Centro de Atividades Comunitárias como programado. Eu fiz questão de chegar mais cedo. Escolhi um lugar no fundo, mais para o canto. Sentei-me em silêncio. Li Shumei, hoje, estava especialmente bem vestida. Ela cumprimentava calorosamente alguns vizinhos conhecidos. Parecia uma pessoa muito sociável e articulada. Ela me viu. Um lampejo de provocação e presunção passou por seus olhos. Eu retribuí com um sorriso sereno. E então, abaixei a cabeça. Logo, a assembleia começou. Os candidatos subiam ao palco, um a um, para fazer seus discursos. Quando chegou a vez de Li Shumei, ela subiu ao palco com passos confiantes. Ela começou seu discurso apaixonado e eloquente. Olá a todos, meus queridos vizinhos. Eu sou Li Shumei. Não estou aqui hoje por mim mesma, mas por esta nossa grande família. Eu vejo que nosso condomínio ainda tem muitos problemas. Por exemplo, a dificuldade de estacionar, a coleta de lixo inadequada, a falta de comunicação entre os vizinhos. Estou disposta a dar um passo à frente para servir a todos, lutar pelos direitos de todos e construir uma relação de vizinhança verdadeiramente harmoniosa e acolhedora. Sua voz era firme, poderosa e extremamente persuasiva. Alguns proprietários na plateia que não sabiam da verdade foram contagiados por seu entusiasmo. Alguns até começaram a aplaudir.
Em meio aos aplausos, o sorriso no rosto de Li Xiumei tornou-se ainda mais radiante. Ela saboreava aquele momento de ser o centro das atenções. Como se a vitória já estivesse em suas mãos. Eu a observava em silêncio, atuando no palco. Como se estivesse assistindo a um palhaço fazendo seu show. Após o discurso, iniciou-se a sessão de perguntas dos proprietários. Assim que o apresentador terminou de falar, sob o olhar de todos, eu lentamente levantei minha mão. Aquele senhor, por favor, pode falar. O apresentador apontou para mim. Instantaneamente, centenas de olhares de todo o salão se focaram em mim. Li Xiumei, no palco, viu que era eu. Seu rosto mudou sutilmente, mas ela rapidamente recuperou a compostura. O canto de sua boca até exibia um leve sorriso de desdém. Eu não lhe dei atenção. Caminhei calmamente até a mesa principal. Tirei da minha bolsa o celular e um pequeno pendrive. Apresentador, caros vizinhos, antes de fazer minha pergunta, eu gostaria de mostrar algo a todos. Algo sobre o que a senhora Li Xiumei defende. Um retrato fiel da relação de vizinhança harmoniosa. Conectei o pendrive ao notebook que estava ligado ao projetor. Cliquei na pasta chamada Julgamento Final. O salão ficou em silêncio. Todos olhavam curiosos para a tela gigante. A primeira coisa que abri foi um arquivo de vídeo. Para que todos pudessem ver com mais clareza. Eu diminuí um pouco a iluminação. As luzes do salão se apagaram. A imagem na tela do projetor ficou extremamente nítida. Era o corredor do andar, tarde da noite. A porta de segurança da minha casa, sob a câmera de visão noturna, tinha seus contornos bem definidos. Logo, uma figura sorrateira entrou na imagem. Era Li Xiumei. Um leve murmúrio de agitação percorreu a plateia. No vídeo, Li Xiumei, com uma habilidade praticada, despejou um saco de lixo úmido na porta da minha casa. Restos de comida e caldo se espalharam pelo chão. Depois, ela se aproximou e cuspiu com força na minha porta. A câmera de alta definição capturou com clareza cristalina seu rosto cheio de ódio e malícia. Todo o salão mergulhou instantaneamente num silêncio mortal. Todos arregalaram os olhos, incrédulos com o que estavam vendo. Li Xiumei, de pé no palco, perdeu a cor do rosto a uma velocidade visível a olho nu, de corada pálida e finalmente a um cinza cadavérico. Ela abriu a boca, como se alguém estivesse apertando sua garganta. Não conseguia pronunciar uma única palavra. O vídeo terminou. A imagem congelou no exato momento em que ela cuspia. A plateia explodiu como uma bomba. Uma onda de discussões avassaladoras tomou conta de todo o auditório. Meu Deus! Foi ela que fez isso. Que nojento! Ir na porta dos outros de madrugada para jogar lixo e cuspir. É essa tal relação harmoniosa entre vizinhos que ela tanto fala. PFF. Esperei o burburinho diminuir um pouco antes de pegar o microfone novamente. Minha voz fria soou mais uma vez. Senhoras e senhores, esta é a relação harmoniosa entre vizinhos que a senhora Li Xiumei vive mencionando. Talvez alguns achem que isso é pouca coisa. Então vamos ver algo diferente. Eu mudei a imagem na tela. Uma série de fotos apareceu no telão. A primeira foto mostrava minha porta coberta de bilhetes com maldições venenosas como: que morra atropelado e não deixe descendentes. A segunda foto era um close da minha fechadura, inutilizada após ser preenchida com supercola. A terceira era o recibo de 500 yuans pela troca do miolo da fechadura. Cada foto era como um tapa estalado, desferido com força no rosto de Li Xiumei. Tudo isso aconteceu depois que eu desliguei o aquecimento de piso da minha casa. Uma pessoa que calcula até os pontos cegos das câmeras de segurança. Agora nos diz que devemos nos ajudar mutuamente. Minha voz não continha um pingo de emoção, mas fez com que todos na plateia sentissem um calafrio na espinha. Finalmente abri o arquivo de gravação de tela. No grupo de proprietários, usando a linguagem mais suja e ácida. O áudio de Li Xiumei, com mais de 10 minutos de ataques pessoais contra mim, foi reproduzido com clareza. Aqueles xingamentos repulsivos, comparados à sua imagem séria e digna no palco naquele momento, criaram um contraste extremamente irônico. O corpo de Li Xiumei começou a tremer. Seus lábios balbuciavam, tentando se defender. Você. Isso é uma armação. É falso. Sua voz, rouca e fraca diante das provas irrefutáveis, fazia qualquer defesa parecer patética. Ninguém acreditou nela. O olhar de todos estava cheio de desprezo, nojo e raiva. A imagem de tia prestativa que ela cultivou com tanto esforço foi completamente destruída por mim em poucos minutos. Nesse momento, ela não era uma candidata ao comitê de proprietários. Era apenas uma palhaça, despida em público. Li Xiumei desabou na cadeira atrás dela, com o rosto pálido como a morte. Seu olhar estava perdido. Ela repetia inconscientemente: não fui eu. É falso. O burburinho na plateia já havia se transformado em uma condenação explícita.
Realmente as aparências enganam. Uma pessoa como essa querendo ser presidente do comitê de proprietários. Se ela for eleita, nosso condomínio terá algum dia de paz. Fora daqui. Nesse exato momento, um homem de meia idade, forte e robusto, abriu caminho pela multidão. E subiu ao palco furioso. Era o marido de Lee Xiumei. Pensei que ele fosse se desculpar. Ou pelo menos arrastar sua esposa humilhada para fora dali rapidamente. Mas eu estava enganado. Sem pensar duas vezes, ele apontou o dedo na minha cara e começou a gritar. Seu moleque desgraçado, qual é a sua intenção? Não foi nada mais que um pequeno atrito entre vizinhos. Precisa levar a esse ponto, tentando destruir uma pessoa. Sua voz era alta, carregada de uma arrogância irracional, tentando dominar tudo com volume. A nossa Xiumei gosta de levar uma pequena vantagem, sim. Mas ela não tem um coração ruim. Você é um jovem sendo tão implacável quando está com a razão. Usando toda essa tecnologia de forma calculista para atacar uma pessoa mais velha. Você ainda tem alguma consciência. Eu tive que rir daquele discurso que invertia o certo e o errado. Então a falta de vergonha também pode ser hereditária no casamento. Um é pego roubando. E o outro aparece para culpar a vítima por não ter guardado bem suas coisas. Lee Xiumei parecia ter encontrado sua tábua de salvação. Imediatamente seu marido entrou na onda, e os dois começaram o show. É exatamente isso. Eu só disse umas poucas e boas para ele. E ele se vinga de mim desse jeito. Pessoal, me digam se isso é justo. Onde já se viu uma coisa dessas? Ela batia na própria coxa, berrando aos quatro ventos. Mas nem uma única lágrima escorria. Um interpretava o marido furioso e ignorante. A outra, a vítima frágil e injustiçada. Eles tentavam, com essa combinação de escândalo e vitimismo, confundir a todos mais uma vez. Usando chantagem emocional para se safar. A cena se tornou extremamente caótica por um momento. Foi nesse exato instante que uma voz firme e calma soou da plateia. Posso dizer algumas palavras. Era o tio Wang. Ele se levantou. Todos os olhares se voltaram para ele. Lee Xiumei, você diz que o Lin Shu te acusou injustamente. Então, deixe-me perguntar uma coisa. Você roubar o aquecimento da minha casa também foi uma acusação injusta do Lin Shu. Para me proteger de você. A parede da minha casa que faz divisa com a sua está toda mofada. O que você me diz sobre isso? As palavras do tio Wang foram como uma adaga afiada, atingindo em cheio o ponto vital do casal Lee Xiumei. Logo em seguida, mais 2 ou 3 pessoas se levantaram no meio da multidão. E ainda tem a questão do lixo acumulado no corredor. Nós que moramos em frente a ela já falamos inúmeras vezes. O lixo fica empilhado na porta por dia sem ser jogado fora. No verão, o fedor é tanto que nem ousamos abrir a porta. Nem mesmo a administração do condomínio conseguiu resolver. É verdade. E ela vive colocando a scooter elétrica para carregar dentro do elevador, além de ocupar espaço. É um perigo enorme. 1, 2, 3. Cada vez mais vizinhos que já haviam sido incomodados pelo comportamento diário de Lee Xiumei se levantaram para falar. A insatisfação que eles reprimiram por tanto tempo naquele momento foi completamente detonada pelo estupim que eu acendi. Acontece que os que sofriam nas mãos de Lee Xiumei há tempos não era apenas eu. O gerente Wang da administração também subiu ao palco no momento oportuno. Pegou o microfone. Com uma expressão séria, ele acrescentou, eu posso confirmar. Anteriormente, o Sr. Lin de fato entrou em contato com a administração sobre o problema da fechadura de sua porta ter sido obstruída. Nós realmente verificamos as câmeras de segurança. Mas por ser um ponto cego, não conseguimos fornecer provas. Contudo, o incidente de fato ocorreu. O casal Lee Xiumei ficou completamente pasmo. Eles não imaginavam que a sua suposta base de apoio popular seria tão frágil diante dos fatos. Eles se tornaram um alvo de todos. Aqueles vizinhos que antes os apoiavam e aplaudiam, agora olhavam para eles com os olhos cheios da fúria de quem foi enganado. Eles estavam completamente isolados, parados no centro do palco, cercados por centenas de olhares de desprezo. Pareciam 2 criminosos em um julgamento público. Eu os observei passar da arrogância para a insegurança. E agora para o desespero. Aquele rancor que eu havia guardado por tanto tempo no peito finalmente foi liberado. Aquela que deveria ser uma eleição solene do comitê de proprietários acabou se tornando uma farsa. O nome de Lee Xiumei foi riscado pela equipe da lista de candidatos ali mesmo na frente de todos. Ela e seu marido, sob o olhar atento de centenas de pares de olhos, saíram espremidos do salão em meio a um coro de acusações de sem vergonha, sumam daqui. Suas silhuetas, ao se afastarem, exalavam desolação e humilhação. Eu atingi meu objetivo. Arranquei suas máscaras. Fiz com que eles, no palco onde mais queriam brilhar, caíssem e se quebrassem em 1000 pedaços. Por isso não continuei a perseguição.
Guardei meu celular e meu pendrive. Sob os olhares de simpatia e admiração de alguns vizinhos, desci do palco calmamente. No dia seguinte ao ocorrido, dei de cara com Lee Xiumei no elevador. Ela estava de cabeça baixa, tentando se encolher toda. Ao me ver, seu corpo enrijeceu de repente. A cabeça afundou ainda mais, quase se enterrando no peito. Ela passou apressadamente por mim, se espremendo. Durante todo o percurso, não ousou me olhar nenhuma vez. Aquela mulher, antes tão arrogante e prepotente. Parecia que da noite para o dia, toda a sua energia vital havia sido drenada. Depois fiquei sabendo que aquelas que costumavam se juntar a ela para fofocar e espalhar boatos, suas amigas de antes, agora, quando a viam, atravessavam a rua para evitá-la, morrendo de medo de ter qualquer tipo de associação com ela. Aquele pequeno círculo que ela mesma construiu, a abandonou completamente. Passaram-se mais alguns dias. O tio Wang me encontrou enquanto caminhava no jardim do condomínio. Ele me contou, todo misterioso. Na noite anterior, ele ouviu vindo do apartamento 101 o som de uma briga acalorada. Era o marido de Lee Xiumei gritando com ela, dizendo que ela tinha envergonhado a família inteira, que o filho deles não conseguia mais andar de cabeça erguida na escola, e que ele mesmo virou motivo de piada entre os colegas de trabalho. Dizem que o marido sugeriu vender o apartamento. Ele queria cortar relações de vez com essa encrenqueira. Ao ouvir isso, não sentia absolutamente nada. No mundo dos adultos, ninguém é inocente. O que você planta é o que você colhe. Minha vida finalmente voltou à tão esperada tranquilidade. Andando pelo condomínio, não havia mais aqueles olhares de julgamento. Pelo contrário, muitos vizinhos que eu não conhecia antes, agora, ao me encontrarem, sorriam e me cumprimentavam por iniciativa própria. Seus olhares transmitiam uma espécie de bondade e aprovação. Até a dona do mercadinho, ao me ver de novo, foi simpática e me deu uma cebolinha de brinde. Antes, nós realmente sentimos muito, todos nós acreditamos nos boatos. Eu sorri e balancei a cabeça, mostrando que não me importava. Eu sabia. O que eu ganhei não foi apenas a vitória em uma disputa. Foi mais importante, o respeito genuíno das outras pessoas. Esse tipo de respeito não se consegue com concessões ou bajulação, mas sim com um contra-ataque justo, racional e bem fundamentado. Algo que conquistei por mim mesmo. Um mês depois, em uma tarde tranquila de fim de semana, recebi a ligação de um corretor de imóveis desconhecido. Alô, por favor, é o senhor Lin Shu? Eu sou Lee da imobiliária Like. Pois não, em que posso ajudar? Não me lembro de ter procurado um corretor. É o seguinte, senhor Lin, vi que o senhor mora aqui no nosso condomínio. Queria saber se o senhor teria interesse no apartamento de baixo. Isso mesmo, o que fica exatamente abaixo do seu. O proprietário precisa vender com urgência. O preço anunciado está especialmente baixo. Quase 200 mil mais barato que o valor de mercado. Fiquei pasmo por um momento. A casa de Lee Xiumei. Meu coração falhou uma batida. Mas minha voz permaneceu calma. Ah, por que tanta pressa para vender? O imóvel tem algum problema? Do outro lado da linha, o corretor baixou a voz imediatamente, como se estivesse compartilhando uma informação exclusiva. Olha, o imóvel não tem problema, o problema é com a família da proprietária. Fiquei sabendo que por causa daquela eleição do comitê de proprietários um tempo atrás, a reputação da dona ficou completamente arruinada no condomínio. O casal briga todo dia por causa disso. Estão a ponto de se divorciar. O marido acha que não dá mais para morar aqui. Diz que a vergonha foi total. Ele está determinado a vender o apartamento para dividir os bens. É por isso que anunciaram por um preço tão baixo. Só querem se livrar logo do imóvel. O corretor continuava falando sem parar, analisando o custo-benefício daquele apartamento. Mas eu já não conseguia ouvir direito. Na minha mente só ecoava a frase reputação arruinada. Não dá mais para morar aqui, querem vender para se divorciar. Desliguei o telefone e fui até a janela. Olhando para a janela fechada do apartamento de baixo, senti uma mistura de emoções. Por um instante houve um lampejo de transe, mas sem um pingo de simpatia ou pena. Foi ela quem acendeu o fogo que a consumiu. Foi com sua própria maldade, egoísmo e ignorância que ela destruiu suas relações com os vizinhos. E no fim destruiu também sua família. Tudo isso foi ela quem procurou. Colheu o que plantou. Mandei uma mensagem para o tio Wang contando a notícia. O tio Wang respondeu rapidamente com 2 palavras, bem feito. E ainda mandou um emoji de joinha. Eu ri. Pois é, bem feito. Neste mundo, nunca existe ódio sem motivo. E também não existe almoço grátis. Quando você quer pisar nos outros, esteja preparado para ser engolido pelo abismo. O apartamento de Lee Xiumei foi vendido muito rápido. O preço baixo atraiu um investidor ansioso para entrar no mercado.
Dizem que ele mal negociou o valor. Assinou o contrato no mesmo dia. No dia da mudança, eu estava justamente saindo. Vi alguns homens da mudança tirando os móveis do 2101. Lixo Mei e seu marido estavam parados, um na frente e outro atrás. A vários metros de distância um do outro. Nenhuma interação durante todo o tempo. Lixo Mei estava completamente abatida, uma sombra de si mesma. Olhos fundos. O cabelo grisalho a fazia parecer ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Ela me viu, e seu olhar vacilou complexo. Imediatamente virou a cabeça. Passei por ele sem expressão. Não me dei ao trabalho de lhes dirigir nenhum olhar. Alguns meses depois, o 2101 recebeu seus novos moradores. Era um jovem casal que parecia muito amigável, com um garotinho que tinha acabado de começar o jardim de infância. No primeiro fim de semana após a mudança, eles vieram bater à minha porta por iniciativa própria, trazendo uma cesta de frutas frescas. Eles tocaram minha campainha, muito educados. Olá, o senhor é o senhor Lynch, certo? Nós somos os novos vizinhos de baixo. Meu sobrenome é Zan. Isso é uma pequena lembrança nossa. Nosso filho pode ser um pouco barulhento às vezes. Se ele o incomodar, por favor, nos avise que nós o corrigiremos imediatamente. A jovem esposa sorria. A sinceridade e a gentileza em seus olhos eram como uma brisa de primavera. Lisonjeado, peguei as frutas. Disse repetidamente que não havia problema. Há quanto tempo eu não sentia isso? Essa gentileza e respeito vindos de um vizinho. Desde então, minha vida finalmente voltou aos eixos. Eu, o tio Wang e o jovem casal Zhang que se mudou recentemente. Nos tornamos cada vez mais próximos. Até criamos um pequeno grupo de conversa. Ocasionalmente combinávamos de caminhar juntos pelo condomínio. Ou compartilhávamos links de compras de mercado em grupo. A atmosfera no condomínio, também por causa daquele incidente da eleição do comitê de proprietários, passou por uma grande purificação. Ninguém mais se atrevia a deixar lixo nos corredores. E as motos elétricas eram todas estacionadas de forma organizada nos pontos de recarga no térreo. Eu estava na varanda da minha casa. A luz do sol quente caía sobre mim, no jardim lá embaixo. O filho dos meus novos vizinhos estava brincando com o neto do tio Wang. O som de suas risadas cristalinas chegava até mim. Observando tudo isso, meu coração se encheu de paz e alívio. Eu não era mais aquele lixo que, diante dos problemas, só sabia tolerar e recuar, com medo de entrar em conflito com as pessoas. Aquela experiência terrível foi como uma febre alta. Queimou todas as impurezas de covardia da minha personalidade. Me tornou mais forte. E também me ensinou a como pegar em armas, para defender minhas fronteiras e minha dignidade. Eu entendi. A paz nunca é conquistada pela concessão unilateral, diante da injustiça e da intimidação. Um contra-ataque firme, fundamentado e sem subserviência é a única maneira de se proteger e conquistar o respeito.